Queridas irmãs, queridos irmãos, o capítulo do Evangelho que nos compete abordar nesta noite, em continuidade aos comentários já iniciados nas outras reuniões públicas, está muito ligado àquilo que falamos na prece e que a doutrina espírita tem costumeiramente procurado lembrar a todas as pessoas. O Senhor, quando esteve em nosso meio, tratou deste assunto. E em algumas circunstâncias, de forma bastante clara e contundente. Já que este capítulo 18º fala que não se pode apenas falar o Senhor, Senhor, ainda que todos nós sejamos chamados, a escolha não estará vinculada a um partidarismo oriundo das esferas celestes, como nós imaginamos conseguir subir na vida, ascender socialmente, por sermos amigos de gente importante, que nos convide para participar do seu governo, do seu gabinete, das estruturas de poder que esta pessoa importante possua. Diferentemente deste modo humano de produzir as promoções, geralmente por caracteres ou por maneiras injustas, não levando em conta o merecimento, a escolha a que Jesus se refere não tem nada a ver com estes critérios de baixo padrão que os homens utilizam. Fala o Senhor para nos alertar a esse respeito e até para nos assustar quando nos damos conta do que Ele está dizendo. O servidor que soube a vontade de seu Senhor e que todavia não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será abatido rudemente. Mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, este será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. Eu vim a este mundo, diz agora João no seu Evangelho, porque o primeiro que nós lemos pertence a Lucas. João fala, eu vim a este mundo, traduzindo obviamente as palavras de Jesus, não é? Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem, se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouviram estas palavras e lhe disseram: somos nós também, pois, cegos? Naturalmente estavam se considerando pessoas cultas, pessoas preparadas, pessoas aquinhoadas, pessoas ricas, pessoas de capacidade intelectual mais avantajada do que o populacho, e vendo que Jesus fala para todos, sem excepcioná-los, dão logo a resposta que brota do orgulho de todo mundo que escuta algo
que lhe dói, mas que não aprende a escutar e calar, para aprender com aquilo, que quer ficar retrucando. Este processo está aqui. Os fariseus escutam Jesus falar que ele veio exercer um julgamento a fim de que aqueles que não vejam, vejam, que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Aí dizem eles então, ofendidos assim, na sua moral, ou na sua vaidade tola. Quer dizer que nós também, nós pois, também somos cegos? E Jesus lhe responde: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Ah, que frase interessante esta. Lúcio fala dela no Esculpindo o Próprio Destino. Se fosseis cegos, não teríeis pecado. E essa frase é interessante, por quê? Porque nela o Senhor reconhece como pecado a ação que alguém realiza em oposição ao dever. Você sabe, você tem discernimento para compreender as diferenças. Você aprendeu o que é o certo. E você tem discernimento para diferir o certo do não certo. Você então enxerga. E é por isso que o Senhor, ao falar isto, está revelando às pessoas e a nós quais são os critérios da expiação. Esta frase tão pequena, 5 ou 6 palavras, está embutindo o mecanismo da expiação, que fere todas as pessoas que, compreendendo que são racionais, que existem valores, que há valores e desvalores, e que sabem ver a diferença entre eles, se eles escolhem o mal, são responsáveis pela escolha. Esse é o único mecanismo da expiação justa. Então os fariseus, muito prepotentes, muito arrogantes do seu saber, vendo que Jesus viera para exercer um julgamento a fim de que os que viam não vissem e os que não vissem viam, perguntam: mas por acaso nós também, com toda aquela empáfia, somos cegos? Está se referindo a nós? E Jesus diz: bom, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Querendo dizer, se vocês não enxergassem, se vocês fossem tardos de ideias, se vocês fossem criaturas ignorantes no sentido da cegueira, se vocês não soubessem discernir, se vocês por não enxergarem não tivessem tido acesso ao conhecimento que municia a pessoa para melhor equilibrar-se na vida, ou conquistar bens, ou conquistar caminhos, ou construir seus próprios passos, não teríeis pecado. Como também não se considera pecador o canibal que assalta a estrada e pega um viajor gordinho e põe dentro da panela para cozinhar e fazer um caldo. Não se pode esperar que o canibal seja considerado culpado, porque ele não tem noção. Vive no meio hostil, e neste meio hostil, qualquer coisa que ande é comida. Não importa se tem a vida física inteligente ou não. Obviamente, portanto, aqueles que estão fora e que não enxergam as leis da civilização não são pecadores, não podem ser culpados. Seria mais insano do que um canibal qualquer tribunal que se reunisse para julgar um canibal por ter comido um ser humano. E, em considerando o culpado, mandá-lo para uma penitenciária.
Seria o atestado da insanidade civilizatória fazer isso. Por quê? Porque aquele ser está longe das leis da sociedade, das leis da civilização. Não pode ser julgado por estas leis. Ele é cego. E como ele é cego, o que ele faz não pode ser considerado pecado, nem pode ser considerado errado. E aproveitando este mesmo tema, quero informar aos que estão sentados aqui, para que agora, sabendo, vejam e escutem, que vocês estão sendo filmados por aquela câmera, e todos os que dormirem vão sair. Pescou, todo mundo vai ver o tamanho do peixe que foi pego. Agora ninguém mais dorme, porque vocês também estão por aquela lá, e estão sendo vistos de costa, mas estão sendo todos eles filmados. O Senhor fala então, e os fariseus escutam essa primeira resposta: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas continua Jesus explicando: mas agora dizeis que vedes. Vocês, fariseus, agora estão dizendo que são importantes, que são inteligentes, que são capazes, que são a nata da raça. E é por isso que o vosso pecado permanece em vós. Porque vós vos colocais na condição da primazia do intelecto, da capacidade de entendimento. Vós vos considerais os mais bem preparados, ao ponto de acharem ruim serem igualados com a maioria ignara. Então agora que vocês sabem que sabem, é por isso que o pecado permanece em vós. Vocês têm discernimento, vocês sabem escolher, e quando escolhem errado, serão responsáveis pelo erro. Terão que enfrentá-lo. E esse é o mecanismo da expiação. Daí então, o Senhor ter avisado que muitos são os chamados, mas os escolhidos são aqueles que se escolherão, por entenderem que eles são responsáveis por aquilo que querem, por aquilo que fazem, por onde vão, por que utilidade dão aos minutos, às horas, aos dias da sua vida. E é óbvio que dentro deste critério encontramos o motivo pelo qual Jesus explica que muito se vai pedir para aqueles que tiveram acesso a muita coisa. E a muita coisa é o quê? Não é imaginarmos que este muito estará sendo medido por um Rockefeller, por um Howard Hughes, por um magnata qualquer da indústria do petróleo, por um banqueiro, porque naturalmente todos esses têm muito. Mas o muito que nós entendemos no Evangelho, dentro da visão que o Senhor nos oferece, corresponde aos bens da vida. E aqueles que muito recebem dos bens da vida, têm muito a prestar contas do que estejam fazendo com os bens da vida. Bens que são a expressão do nosso tempo. O tempo é um bem da vida. Se vocês buscam a obra de Públio e Humberto de Campos, Da Terra para o Céu, vão encontrar nos 2 primeiros capítulos reflexão sobre o tempo. Nós estamos acostumados a ouvir no mundo capitalista a expressão que tempo é dinheiro, não é? Tem que ser rápido. Mas Públio usa a expressão como título do capítulo: tempo é riqueza. Tempo não é dinheiro. Tempo é riqueza. Tempo é um bem da vida, patrimônio da existência, que está sob nossa temporária administração.
para ver o que vamos fazer dele. Portanto, aqueles que têm tempo e que têm a noção de que com ele podem fazer boas coisas, têm o controle deste bem e desta riqueza para administrá-lo. Se você tem um patrimônio em uma terra, você pode administrá-la plantando, arando, semeando e colhendo. Mas você também pode deixá-la ao relento, sem fazer nada. E aquilo que a terra vai produzir, os demais que estarão olhando não precisam conhecer o nome, o sobrenome do dono da terra, para concluírem que aquele homem é um homem diligente ou que aquele homem é um omisso, é um preguiçoso. Basta passar pela terra e ver. Basta olhar aquilo que está sendo cultivado. Basta ver o cuidado com que a terra está sendo tratada. E usamos a palavra terra, mas poderíamos usar a nossa casa. Poderíamos usar os bens da vida que nós administramos. Qualquer um de nós pode olhar para a expressão do que os outros demonstram ser naquilo que administram. E aí encontraremos um pouco do que aquela pessoa é. Do mesmo modo, o patrimônio do tempo em nossas mãos poderá ser avaliado por qualquer espírito, na produção dos frutos bons, dos frutos maus, ou na ausência de produção. Sem que ninguém precise saber se fomos barões, se formos príncipes, se formos plebeus, se formos pessoas do povo ou sem nenhuma expressão. O que ele fez do tempo. E neste capítulo, especificamente, enquanto Públio fala que o tempo é riqueza, logo a seguir, Humberto de Campos conta uma história. Quem já leu aqui? Levanta o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O Tribunal do Relógio é a história que Humberto de Campos conta. O capítulo 2 do livro Da Terra para o Céu. Essa é uma história interessante, porque relata uma circunstância de um homem que, se você ler o nome dele, tem alguma coisa a ver com a história. Porque Humberto de Campos escolheu nomes cuja combinação dá uma ideia da situação que ele está passando. Um exemplo é um capítulo mais adiante, em que a personagem se chama Eugênia. E o sobrenome é Eugênia, o nome é Eugênia, e o sobrenome é Serafinada. E a preocupação da Eugênia Serafinada é fazer lipoaspiração. Porque todas as amigas dela já fizeram, todas as companheiras de escola já deram uma reduzida, já deram uma esmagrecida, e ela, até por modismo, para se achar importante e para mostrar que ela também é a tal, ela também quer fazer a lipoaspiração dela. Ela quer. E os espíritos amigos estão tentando fazer com que ela não faça isso, porque é uma tolice, ela não é gorda. E as amigas dizem para ela: mas você vai fazer lipoaspiração onde? Na pálpebra? Porque você é tão magrelinha. Você que está dizendo isso porque você já fez. Eu quero fazer. Vocês já viram mulher quando põe uma coisa na cabeça, não é? Os maridos já viram, pelo menos. Aí, os espíritos tentam fazer com que ela tire a ideia da cabeça, porque ela começa a economizar. Ela não é cheia da bufunfa que nem as amigas dela são. As amigas, eu fiz uma lipo, eu fiz isso, tirei os pés de galinha, tirei as mochibas. Ela não é tão rica assim. Então o que acontece? Ela tem que economizar.
tem que economizar o salário dela, porque ela quer fazer a lipoaspiração. Até para dizer, eu fiz a minha lipo. Tá bom. E os espíritos, temos que dar um jeito da Eugênia não fazer a lipoaspiração. Porque de verdade ela quer ser afinada, né? Ser afinada. Eugênia ser afinada, é o nome dela. Aí eles então fazem o padre bater lá na casa dela, pedir que ela ajude. Eugênia, nós estamos lá na igreja precisando de ajuda para fazer uma reforma para atender as crianças pobres. Padre, pelo amor de Deus, eu ajudo sim, mas só depois que eu fizer a minha lipo. Mas minha filha, depois que eu fizer a sua lipo, um monte de criança já morreu de fome. Mas eu não posso fazer nada. O senhor faz mais quermesse, bate na casa dos outros, mas comigo o senhor não vai conseguir nada até eu fazer a minha lipo. E ela deixa o padre abanando a mão e vai fazer a lipo. Aí os espíritos querendo ajudá-la de todo jeito, e eu sei que não tem nada a ver com outra história, tá? Só para vocês entenderem os nomes. Os espíritos arrumam que ela consiga, geralmente mulher guia muito bem, né? O carro, dirige veículo assim, de olho fechado. E ela numa dessas, né, viajadas, se dá uma distraidinha, mulher nunca faz isso ao volante, mas naquele dia ela distraiu, caiu num buraco e arrebentou a suspensão do carro. Olha só, leva o carro para o conserto e aí fica uma nota preta. Se eu pagar esse carro eu não vou fazer minha lipo agora. Já estava com quase tudo pronto. Levou o carro no conserto, viu o orçamento e falou para o cara, olha, fica aí com o carro que depois que eu vier da minha lipo, você já pode fazer a reforma, mas por enquanto não. Tá bom. Não conseguiram nem fazê-la obrigadamente a consertar o carro e gastaram dinheiro. Foi ao médico, marcou a consulta, o médico olhou para ela, mas minha filha, os espíritos amigos no ouvido do médico, ela não precisa de lipoaspiração, fala para ela está magrinha, minha filha, você está magrinha, onde já se viu um negócio desse, você não está precisando fazer isso, a gente recomenda isso para quem tem problemas de gordura mórbida, que não tem jeito. Mas o senhor, eu vou pagar, não é de graça. Ela fica toda indignada e fala os bofes para o médico. E o médico, então, sem argumento, acaba marcando a lipoaspiração. Marcou, ela foi na festa e falou para as amigas, amanhã eu vou fazer minha lipo. Era o assunto, na rodinha. Você, Eugênia, você também. Você pensa o quê? Que só vocês que podem? Amanhã eu vou fazer a lipo. Daí, tá bom. Vai todo mundo para suas casas e ela vai para o hospital fazer a lipo. E aí é que a gente descobre que o nome dela não é esse. Porque a gente imagina que ela quer fazer a lipo para ficar afinada. Mas a gente descobre que o que acontece com ele é que a Eugênia será finada. Ela será defunta na mesa de cirurgia. Porque um choque anafilático produz o desencarne da menina. E era exatamente tudo isso que os espíritos estavam tentando evitar que acontecesse. Eugênia, o nome já dizia, será finada. E assim também acontece com o personagem do capítulo 2 do livro. Alguém se lembra o nome dele? E todo mundo, 8 pessoas leram. Ainda bem que não fizeram nenhum filme desse livro. Senão ia ser um fracasso total de bilheteria. Horácio. O nome dele é Horácio Sá dos Prazeres. Se você ler, você vai ver Hora Ociosa dos Prazeres. Horácio Sá dos Prazeres. É o infeliz que está dormindo, mas que está tendo um sonho e é levado ao tribunal do relógio. No tribunal do relógio ele vai ser julgado. Está ele sentado no banco, sozinho.
Do outro lado, 2 advogados, aliás, 2 promotores, muito talentosos e experientes. E a bancada dos jurados é composta por Dona Engrenagem, que são todos os componentes de um relógio. Dona Engrenagem, Senhor Pêndulo e outros quejandos ali, que estão ali, né, para dar o veredito. O juiz, eu acho que o juiz é o Senhor Pêndulo. É aquele que tem que, né, fazer o negócio andar. E ele então começa a ser acusado pelos 2 promotores. O mais velho e mais capacitado é o Dr. Ora. O Dr. Ora começa a dizer para todos do tribunal e do corpo de júri que aquele homem sentado ali gastou não sei quantas mil e não sei quantas horas assistindo novela num ano inteiro. E quantas horas? Gastou mais não sei quantas horas fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso. Todas coisas inúteis que ele fez. E vai, inclusive, horrorizando as pobres dos parafusos, das engrenagens, das rodinhas que estavam no júri, dizendo que o que ele mais gostava de fazer era matar o tempo. Ai, meu Deus, matar o tempo. Matar o que nós estamos produzindo para impressionar os jurados. Dr. Ora era experientíssimo. Mas, não contente, e ele olhando para todos os lados, o Horácio Sá dos prazeres, olhando para todos os lados, cadê meu advogado? Cadê meu... Estou sozinho aqui, já tem um tribunal, cadê meu advogado? Aí vem o doutor Minuto, que é o promotor de acusação, o segundo. O doutor Minuto vai também contar quantos minutos o cara jogou no lixo, ao longo da sua vida. De todas as formas, ele fica impressionando os jurados. E nesse meio tempo entra esbaforido o advogado do Horácio. Ai, com o paletó pendurado, a gravata torta, correndo feito um alucinado. Eis que chega o doutor Segundo, é o advogado dele. Doutor Segundo. Depois que o doutor Ora falou, que o doutor Minuto falou contra ele só tinha o doutor Segundo para falar a favor dele. E o que o doutor Segundo pôde falar? Ai, eu fui chamado de última hora, como todo segundo está sempre atrasado, sempre pouco tempo para fazer as coisas. Mas olha, o que eu posso dizer é que ao longo da vida dele, ele teve alguns impulsos de bondade. Duraram alguns segundos, é verdade, mas ele já quis fazer alguma coisa de bom. Mas só isso, meu? Fala o Horácio. Oh, mas também você não me dá outra coisa para falar. Você só jogou o tempo fora. O Ora e o Minuto estão lá com a causa ganha. E ele é condenado. E é levado para o cárcere. É preso, porque o doutor Segundo não tem argumento duradouro para fazer valer a sua defesa. Não tem prova, porque ele não fez nada de bom mesmo. O mais que ele teve foram alguns impulsos muito passageiros de bondade. Ele perde a causa e vai em cana. E então ele é preso. E quando é preso, todos os que estão prendendo ele têm que bater um sino. Pão, pão, símbolo do tempo. No número de badaladas correspondente ao de pena. E ao se sentir envolvido por aquele som desesperante, ele acorda na cama com o despertador que está tocando. É o dia do seu aniversário de 60 anos. Sonha com o tempo que ele jogou fora. E imaginando que aquilo é um presságio, eis que se ajoelha do lado da cama e faz uma prece. Pedindo o quê? Pedindo que Deus lhe dê mais tempo para jogar fora de novo. Essa realidade do Horácio, contada por Públio,
nesse desconhecido da terra para o céu, é bem a expressão do que para nós significa viver passando pela vida sem entender o que ela significa. E se o patrimônio do tempo é um patrimônio que nós administramos, nós teremos esta conta cobrada. Teremos que apresentar o que você fez com isto. Diz o Chico Xavier que do lado de lá, os espíritas que ele conheceu aqui na terra, lastimavam muito o tempo que desperdiçaram. E se nós prestarmos atenção em nossa maneira de administrar o tempo, nós veremos como nós desperdiçamos isto que não é nosso, isto que pertence a Deus, nos tempos folgados que a vida nos concede. Tanto que os espíritos costumam dizer: olha, você é bom aproveitar enquanto você está de férias aí no corpo. Você quer descansar, então aproveita o que você está aí fazendo, porque a hora que você chegar do lado de cá vai ser uma pauleira que você vai sentir saudade de ter estado lá. Queixam-se os espíritas que tiveram noções do valor do tempo pelo pouco que fizeram. E todos os patrimônios da vida serão administrados por nós com este critério. Aquele que não recebeu será menos castigado do que aquele que teve a oportunidade e não fez nada. Estamos vivendo no Brasil e achamos lindo o nosso país, que não tem dificuldades, que não tem tantos problemas como outros países possuem, que não tem fanatismos, que não tem homens-bomba, que você pode falar de Deus em qualquer língua, em qualquer lugar, que todo mundo escuta e ninguém te atrapalha. Estão lançando no mercado editorial, em 30 dias, aproximadamente 40 livros diferentes da doutrina espírita. Uma quantidade de lançamentos tão incrível que nem os profissionais da área têm tempo de ler isto. 40 livros por mês. Patrimônio, riqueza, conhecimento, você estudou, você sabe ler e escrever, é outro patrimônio. Outra coisa que a sua inteligência pode ser modelada e pode ser um instrumento para o seu enriquecimento e para o enriquecimento de outros. E o que estamos fazendo com ela? Dos 40 livros que saem no mês, e não estou falando isso por causa do livro do Públio, que é um livro ruim, que é grosso, palavrudo, não tem folha em branco, não tem espaço em branco e não tem figura, é uma desgraça. Estou falando de livros que a gente pode de verdade dizer: vou pegar este livro e vou ler. Lançam 40 livros por mês e nós lemos 4 livros por ano. Se lemos. O que será pedido? Contas da nossa inteligência. E aí vamos renascer. Renascer. Não, ele não usou. Ele tinha inteligência, não usou. Então, deixa sem desenvolver. Vai renascer numa próxima vida num cérebrozinho de ameixa com um pouquinho de massa cinzenta. Não precisa de mais. Se a gente der para ele o tamanho de um cérebro aí de uma lagartixa, já é suficiente. Aí nasce uma criança sem capacidade mental. Mas para que ele não precisa? Vocês já ouviram que na natureza tudo que não se usa deteriora. Talvez nós precisemos deste processo para acordar e entender que o que nós temos dentro da mente, na capacidade de aprender, se o homem fosse produzir um computador com a tecnologia de hoje, que fizesse as mesmas coisas que faz o nosso cérebro, este computador teria que ter 150 km de largura, por 150 km de comprimento, por 150 km de altura, para fazer na mesma velocidade e na mesma potência o que nós fazemos com o que está aqui dentro, ou o que deveríamos fazer. O que será de nós quando chegarmos lá com todos estes patrimônios da vida tão mal administrados?
Vão falar, mas eu vendi pizza. Mas eu assisti o filme do Bezerra. Eu fui assistir a peça do Operários do Palco. Que mais? Quantas vezes você... fumar só também, não sou de ferro, né? Já deu para ver. Mas 60 anos, 80 anos, para quê? Para isto? Não, mas eu pensei muito nas combinações do jogo da loteria. Importante. Ganhou alguma vez? Nunca. Sorte sua. Pelo menos essa desgraça não foi completa. Porque poderia ser muito pior se você tivesse ganho. Bens da vida que estão disponíveis no nosso bolso. Aqui, na nossa cabeça. Não é o Rockefeller, não é nenhum magnata do petróleo. Somos nós os detentores dos bens da vida. Imaginar que nesse momento existem pessoas dos hospícios que estão presas a estes lugares de tragédias morais porque estão amedrontados pela ação demoníaca. Estão com medo de sair de casa porque foram taxados de endemoniados, de lixo, que não merecem comer a comida que está sobre a mesa. E que, portanto, entram em crises depressivas e precisam de camisa de força ou remédios químicos para não fazerem coisas piores. Só porque acreditam que o Satanás está com o tridente ali a fustigá-lo, ou que está dentro da pessoa, porque alguém lhe disse isto. E agora a gente entende que o demônio não existe, que Deus não pode construir o bem e o Satanás ao lado, que nós erramos e podemos corrigir o erro nesta dádiva que é você entender que você edifica o seu amanhã por aquilo que faz agora. Você não é mais escravo de ninguém que diz que você é um pecador. Você não é um escravo da culpa, do ressentimento. Você não se massacra e não deixa ninguém te massacrar. Isso não é um bem da vida. A liberdade de saber que em suas mãos está a sua absolvição ou a sua condenação. O que vamos fazer com isto? Vivemos no maior país espírita da terra, aonde, ao lado da abastança, vicejam as misérias, no mesmo bairro, na mesma rua. De tal modo que não basta você mudar o canal da televisão para continuar no seu mundo de fantasia. Se você bobear, você tropeça com o infeliz quando vai sair de casa. Bênçãos que vêm cantar a necessidade alheia. Enquanto em muitos países a miséria, sabe qual é? A miséria é que não há miseráveis. Porque todos são tão bem de vida que eles têm que gastar o dinheiro se drogando, se prostituindo, usando o seu corpo com todos os tipos de inclinação nociva, porque são felizes, não tem problemas. Essa é a miséria. Mas aqui nós temos o ensinamento do Cristo, temos o pão todos os dias na nossa mesa, temos o faminto todo dia à nossa porta, chamando para que nossos sentimentos sejam melhores, para que a gente acorde e compartilhe. Isso é uma bênção. E aí vamos querer ser cristãos quando? Não, o meu negócio é dar um jeito na minha vida, eu quero arrumar um lugarzinho para me encostar, mais do que já estamos encostados na inércia, na fuga das realidades que estão batendo na nossa porta para ver se a gente pode fazer alguma coisa. Mais do que isso, eu não sei o que é isolar-se na ilha da fantasia verdadeira e viver o faz de conta. Conheço uma pessoa, até bem próxima, que há cerca de pouco tempo foi em uma excursão
para o Oriente. Para o Oriente, numa excursão. Imaginem quanto custa isto. E um pobre precisou de ajuda, numa situação da vida, e esta pessoa lhe deu R$20, dizendo que não podia dar mais. E não foi nem o pobre pessoalmente que lhe bateu a porta, alguém foi pedir por ele. Esta pessoa está se candidatando a nascer lá no Oriente e a viver as agruras do Oriente. E aí ela precisar pedir esmola, e ela saber o quanto vale aquilo que agora foi jogado no lixo para um passeio que ela não precisava. Estamos na terra que nos revela o Evangelho vivo, na teoria e na prática. Como vamos administrar estes bens? Bens da vida, bens do amadurecimento, do nosso ser. Indo nas igrejas, tomando passe, ouvindo palestra, lendo livros, talvez isso seja um dos modos, mas só isto não resolve o problema. Porque aqueles que estamos recebendo, e até agora nós estamos recebendo, seremos contados por tanto que recebemos, e por aquilo que devolvemos à vida, nos bens que produzimos. Não há problema viajar para o Oriente, não. O problema é você não ter compaixão de um outro ser humano e achar que R$20 é suficiente. E isso porque deu 20, porque ainda tem gente que dá uns trocos, né? Pega umas moedas que estão ali na carteira só até para se livrar do peso. Muito vai se pedir, mas não do Rockefeller, que também tem a sua responsabilidade, não desses outros magnatas, um dos quais foi considerado pela imprensa mundial como o maior benfeitor, porque aos 85 anos tinha um patrimônio de 60 bilhões de dólares pessoal dele, e então fez uma doação de 55 bilhões de dólares para instituições benemerentes e guardou só 5 bilhões para ele. Para viver o resto que ele tinha que viver, ele acha que com 5 bilhões dava para ele viver. E esse indivíduo é considerado benemerente. Benemerente, imagina. Sai na revista, sai no jornal, é notícia da imprensa internacional como grande benfeitor. É claro que 55 bilhões dá para se fazer muita coisa, dá para se salvar países da miséria. Países da miséria. Mas isso não tem nada a ver com benemerência. Isso tem a ver com consciência de culpa. Isso tem a ver com tentativa de comprar um pedaço do paraíso. Isso tem a ver com interesse de investir agora no invisível. Por quê? Porque ele cansou de gastar tudo que ele podia de ganhar, acumulando os benefícios da vida, enquanto outros morriam. E agora quer dar uma de bonzinho. Vou dar 55 bilhões e ainda vou viver pobremente com 5 bilhões. Tão humilde. Em uma semana, pouco mais de uma semana, isso foi notícia de televisão antes de ontem, ou ontem ainda. 800 mil pessoas, sabe o que é isso? 800 mil pessoas foram no rodeio. E me desculpe se tem alguém aqui que foi. Nada contra o rodeio, nada contra os peões, nada, aliás, tudo a favor do touro. Mas 800 mil pessoas foram passar lá horas para fazer o quê? Para ver um indivíduo que se diz racional ficar se aguentando em cima de um touro maluco por 8 segundos. Pof. Então ele entrou. Um tourão desesperado, por quê?
Porque pessoas racionais e generosas amarram o testículo do touro, para que com os testículos presos e desesperado, ele dê emoção para o público. Bens da vida. 800 mil pessoas. E o cara que ganhou o rebanho, que ganhou a torada, que ganhou esse negócio maluco aí, esse rodeio, ia ser premiado com um carro 0 quilômetro. Porque para esse tipo de inutilidade não faltam investimentos. Não faltam recursos, não falta apoio, televisão em massa, 3, 4 redes de televisão, isso gera uma bufunfa lascada para quem vive da inutilidade, induzindo os outros inúteis a continuarem inúteis, administrando o seu tempo e jogando fora. E aí o campeão corria o risco de ir para os Estados Unidos no rodeio mundial para ganhar, se fosse o vencedor, $1 milhão. Imagina, que investimento lindo. Você fez o que na vida? Montei num touro com os testículos presos, do touro, porque se fosse dele não montava. Amarra o testículo dele para ver se ele gosta. Fica 8 segundos em cima do touro com os testículos do peão amarrado. Esse merece $1 milhão. Esse merece. Mas vai ganhar o otário $1 milhão por ficar em cima do touro. Agora você vai no laboratório e vê um homem gastando a vida inteira para pesquisar uma vacina. Desenvolve, gasta toda a sua existência, gasta a sua vista, gasta tudo para salvar os outros e ganhar um pouco de dinheiro. E esse nunca tem o que precisa. Você vê tantas instituições benemerentes na terra querendo fazer algo de bom, passando chapéu, pedindo esmola na rua, para ajudar a criança, para tirar a criança da droga. Esses não têm um carro novo para fazer uma rifa. Esses não ganham nem R$20 mil. E se ganham, tem que dar um recibo de 20 mil e ficar com 15 para dar 5 para o cara que lhe deu 20. Porque é um negociante, é um espertalhão. Mas outro dia o fulano que estava brincando de skate, esses jovens que andam com aqueles calção caindo, com a cueca aparecendo, em plena moda, as do skate, que desce a escadaria com o skate, que o skate flutua, parece o skate lá De Volta para o Futuro, que não tem roda. O cara nem sabe como faz aquilo. Eu sou campeão sul-americano, ganho 2 milhões por ano, andando de rodinha, num pedaço de pau. Provavelmente deve escrever o nome com o dedão, assim, por extenso. Porque nem para escrever o nome ele não sabe direito como é que é. Mas ganha 2 milhões, por quê? Porque é um inútil, fazendo exatamente o que o mundo dos inúteis espera que todos façam, nada. E premiam pela importante função de não terem feito nada e não melhorarem o mundo em nada, e todo mundo continua cego, burro, tapado, pulando em cima de touro. O que vai ser de nós na administração dos bens da vida desse jeito? Se nós não soubermos quais são as exigências das leis do universo, seremos menos responsáveis do que se nós, estando aqui e aprendendo, sabendo destas coisas, não fazermos diferente do que temos feito. Se nós não fizermos, nós vamos invejar as prostitutas. Nós vamos invejar os bandidos que sequestraram, que mataram, porque eles serão menos punidos do que nós, que falávamos de Jesus, que acreditávamos em Jesus, mas que administramos tão mal os bens da vida. É por isso que muitos são chamados, mas tão poucos são escolhidos. Provavelmente o touro vai chegar à perfeição antes da gente, porque nem compaixão do animal nós tivemos, fazendo-o sofrer desse jeito, para que 800 mil pessoas, piores do que o touro, aplaudissem e gostassem. Entre uma cerveja, entre uma bebida, uma paquera, uma cantada, se sentissem,
desfrutando do lazer, à custa do pobre touro. Todos nós estamos nos candidatando a uma reencarnação futura, no lugar que o nosso presente vai apontar. Talvez precisemos nascer na Namíbia, talvez precisemos nascer na Somália, talvez precisemos nascer no Afeganistão, talvez precisemos colocar a nossa vida nas condições que hoje são abundantes, para que lá na frente nós aprendamos a valorizar o que nos falte. Nós somos os ricos da vida, todos nós que estamos aqui. Não são os magnatas, os generosos de bilhões que guardam para si uma fagulha dos bilhões para continuarem bilionários. Nós somos os ricos que pensamos, que entendemos, que construímos a nossa inteligência, que aprendemos as leis espirituais da existência, que comemos mais de 2 vezes hoje, ou pelo menos 2 vezes, que temos uma casa para voltar, que viemos de carro e vamos ter um carro ou um ônibus que nos leve, que temos as pernas sadias, a mente que pensa, a voz que fala. Nós somos os que administram os bens da vida. Que nós não sejamos como o último personagem do livro Da Terra para o Céu, do último capítulo de Humberto de Campos, cujo nome diz tudo. Que nós não sejamos cristianos só no nome, que é o nome do infeliz, que se achava muito bom, mas que só se chamava cristiano no nome. Cristiano só no nome. Pensemos nisso. O Evangelho ainda não acabou com essa mensagem. Semana que vem ainda temos muita coisa para abordar. Muitos chamados, poucos os escolhidos. Obrigado, Jesus, por mais este dia que nos recebe com seu carinho e que agora nos entrega a noite para a reflexão de tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer, para a meditação no bem, para sopesarmos sentimentos, pensamentos, para balancearmos por dentro e prepararmos-nos para o mundo que encontraremos amanhã, mas não como receptores, não como seres passivos, não como aqueles que são apenas e meros atores da vida. Mundo que nos espera amanhã, para que sejamos coautores da vida, agentes transformadores, escultores, com as nossas mãos e nossos ideais, dando forma e modelagem às verdades espirituais, que reerguem muitos que estão aflitos, que amparam caídos que não têm como se erguer, que podem fazer entender aqueles que estão em desespero por causa da falta de noções. Ah, Senhor, em todas as direções o amanhã sorri, pedindo ajuda. E para que isto de verdade corresponda a uma tarefa importante, permite que nós não sejamos a criatura muda que acha que é irrelevante o que vem a fazer, o que possa realizar no bem, que acha que não tenha nenhum valor, uma frase de amor, um elogio qualquer, um telefonema, um bilhete,
porque até agora temos nos iludido, imaginando que o mundo será transformado ou esculpido se nós nos colocarmos apenas como repetidores de mensagens herdadas de outros, como multiplicadores sem noção, que repassamos imagens, que repassamos textos, sem agregar-lhes nada de nós mesmos. Como quem acha que melhorar o mundo é apenas apertar um botão e lavar a mão, se achando bom. Já não é, Senhor, sem tempo, que nós poderemos fazer o bem usando toda a tecnologia que o mundo tem, mas colocando de nós mesmos algo que diferencie, algo que reerga, algo que diga a outra parte que foi para ela que nós enviamos, algo que veio de dentro do nosso coração. Ou então, ao menos que seja um bilhete. Antigamente era o telegrama, uma carta singela, que agora pode ser transformada em uma mensagem eletrônica, mas que ela possa sair de nós, criada na nossa incipiência vocabular, nos nossos erros gramaticais, na nossa forma de se expressar, às vezes repetindo vocábulos ou ideias iguais, não importa, mas que seja a letra viva do que somos, no sentimento verdadeiro que tenhamos, para dizer aos outros o quanto os queremos ou os amamos, quanto não esquecemos, o quanto desejamos que eles sejam felizes. Como será diferente a gente poder observar o mundo amanhã, se tivermos a oportunidade de até ele chegar, por esta forma de ser, por este jeito de melhorar. Daí, querido amigo, nós te rogarmos que a vida tenha um novo sentido, que não seja apenas se sentar diante da televisão, de nos conectarmos com o mundo através dos jornais que noticiam a escuridão, que aprendamos a abrir nossas janelas, a abrir nossas portas do sentimento, do pensamento, da ação, sem medo. Fazermos o que fez Simão com a sua modesta moradia. Fosse de noite, fosse de dia, quem precisava, lá encontrava um pedaço de pão, um leito onde agasalhar-se. Que nós sejamos Jesus a casa do caminho. Que ninguém à nossa volta possa se queixar de se sentir sozinho, porque nós estaremos lá fazendo companhia. Que amanhã, Senhor, esse seja o compromisso de todos nós no novo dia. Escuta-nos mais uma vez a nossa canção. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração. Com calor
é a voz